Olá, turma. Então, olha, você já viu aí Laços.1 no nosso canal e agora eu quero falar mais uma vez com você sobre os nossos laços e eu vou te ensinar nessa aula um método para você construir um laço contado, tá? Então, desde já eu queria mais uma vez te lembrar que para que possamos manter essas coisas no ar, é preciso termos acesso, é preciso termos compartilhar, é preciso ter assinaturas. Então, por favor, se você não assinou ainda, assina o canal, marca o sininho aí e vamos começar isso. De fato, talvez novidade para todos nós, né? Mas vamos lá então. Então, vou convidar você para nós irmos agora lá no Pascal e nós vamos então começarmos a compreender como é que nós construímos um laço. Vem comigo aí, acompanha agora. Bom, pessoal, então você já está vendo aqui, olha, né? Esse lado aqui, isso, olha, para esse lado aqui, né? Você está vendo aí a tela do Pascalzinho e nós vamos então começar a escrever aqui nesse Pascalzinho aí, tá bom, pessoal? Vamos lá, olha. Para começar, vamos botar aqui então P laço, tá bom? P laço 2, né? Só para nós então começarmos a fazer isso. Então, como nós vamos apenas ver o método de criação de laço, nós não temos no momento nenhum programa específico para isso. Então, nossa declaração de variável vai ter simplesmente, sabe o que? Olha, bom, nós vamos ter então uma variável que vai controlar a execução do laço. Laços contados precisam ser controlados por um contador, não há outra alternativa para um laço contado ser executado sem ser controlado por um contador. Então, nós precisamos de uma variável para isso. Convencionamos que todas as variáveis que são contadoras, a gente dá esse prefixo só para facilitar a compreensão de quem abrir o programa para ler. Então, CT laço, eu vou botar esse nome, isso é um bom nome para uma variável que vai controlar um laço. Quem olhar para esse identificador já vai saber de imediato que se trata do controlador do laço. E óbvio que ninguém faz um laço vezes e meia ou coisa semelhante, então ele é do tipo integer, tá bom? Isso é a nossa variável de controle do laço, tá bom? Então vamos lá, pessoal, olha, no nosso método de construção de laço. O ideal é que venhamos a fazer o seguinte, olha, no vídeo anterior, laço 1, eu disse para você que os laços ocorrem devido à necessidade de termos que executar coisas repetidamente, né? Um certo número de vezes para os laços contados. Então, observa comigo o seguinte: tudo aquilo que você precisar fazer durante as diversas repetições e acumular ou contar, todas essas coisas precisam ser zeradas antes, tá bom? Então, nós vamos aqui colocar um comentário só para você não esquecer. Então, em cada programa que você for fazer aí, nós vamos ter o seguinte comentário aqui, ó: zerar acumuladores e contadores, tá? Então, esse é apenas um lembrete, tá bom? E vamos então para o nosso laço especificamente. Então, aprendemos que no Pascal vão existir 3 tipos de laços e nós estamos vendo o primeiro tipo deles, que é o laço contado, e o laço contado para nós tem a palavra reservada while, tá? Então, while, uma determinada condição do, e aqui está então a nossa primeira etapa do método, tá? O que é que o método consiste então? Deixa eu fazer aqui uma mudança novamente aqui para te explicar o seguinte. Vamos aqui para o método. Bom, no nosso método, pessoal, olha, observe o seguinte. Nós vamos ter a seguinte coisa, tá? Então, deixa eu voltar ali para onde? Cadê o meu? No método aqui, nós vamos ter o seguinte, olha. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é definir, tá?
a variável de controle do laço. Eu acabei de dizer para você que uma variável de controle do laço, né, ela necessariamente será um contador. Então, esse contador a gente até já definiu aí, tá? No nosso caso aqui, nesse exemplo, a nossa variável é a CT laço, né? Aliás, vamos botar sem o cedilha mesmo, depois eu vou consertar lá, porque no Pascalzinho nós não vamos conseguir isso, tá bom? Essa é a variável. Então, a segunda coisa que nós devemos fazer no método de construção de laço é criar, ou definir também, né? Criar a condição que melhor controla o laço. Criar a condição que melhor controla o laço. Então, pessoal, minha sugestão, olha, como sugestão eu faria o seguinte: a condição sempre precisará ser uma expressão aritmética do tipo relacional. Então, os operadores, né, e os operandos envolvidos aqui nessa expressão aritmética devem ser o seguinte: primeiro, né, um operando será o próprio contador em questão, né? Então, o CT laço é o primeiro operando aí que nós vamos usar. E aí nós precisamos usar um operador relacional. Os relacionais são igual, diferente, maior, igual, menor, igual, maior, menor. No nosso caso aqui, a minha sugestão é o seguinte: olha, se eu quero fazer um determinado número de vezes, então eu devo fazer assim, ó, enquanto o meu contador de laços for menor do que, tá certo? Aí eu vou dizer assim, ó, valor desejado mais 1. Essa é uma opção. Enquanto a sua variável de controle for menor do que o valor desejado mais 1. Então, por exemplo, eu quero executar 10 vezes, enquanto o laço for menor do que 10 mais 1, 11, menor do que 11. Eu quero fazer 50 vezes, enquanto meu contador de laço for menor do que 51. Tá? Assim dá certo e não dá erro. Pode ser de outra maneira, professor? Pode, isso não é uma maneira engessada. Eu estou te dando um método e esse método você deve usar enquanto você não tiver nenhum outro método melhor para usar, tá bom? Então, rapidamente, deixa eu voltar aqui lá no Pascal e nós vamos então analisar como é que fica isso lá no Pascal. Pronto, então observa aqui novamente, vamos escrever aqui. Então, como será a minha condição? Você já viu ali, né? Como fica a condição, então vamos ver isso aqui agora, né? Então, enquanto o meu identificador é o CT laço, né? Laco, então deixa eu mudar lá em cima, CT laco, né? De laço. Enquanto ele for menor que, suponha que nós vamos fazer um laço 5 vezes. Né? Então, enquanto ele for menor do que 6, faça. Pessoal, como dentro de um laço nós temos várias tarefas que vão se repetir, nós nunca teremos uma única coisa. Então, por padrão, eu aconselho você fazer o seguinte: ó, após o laço, você tem que ter a construção de um bloco. Esse blocozinho aí, que começa com o begin, e eu já avisei a você, se escrever um begin, imediatamente você tem que escrever end. Então, eu colocaria aqui, ó, begin, enter, end, ponto e vírgula. Pronto, essa é a sua estrutura principal do laço. Tá? E aí nós precisamos fazer o quê? Tudo que nós queremos que se repita deverá estar entre o begin e o end. Observe, no entanto, desde já, o deslocamento aí, onde nós estamos escrevendo esse bloco
todo debaixo da letra H. Assim como tudo aquilo que estiver dentro desse bloco, nós vamos colocar debaixo da letra E do begin, tá bom? Então, nós vamos aqui engordar isso e vamos fazer a seguinte coisa, né? Vamos fazer a seguinte coisa debaixo da letra E. Tá? Tudo que eu quiser fazer vai estar ali. Então, seguindo o método, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Primeira coisa, você definiu a variável de controle, é o CT laço. Segunda coisa, você criou a condição que controla o laço. Né? Então, a condição é enquanto esse contador for menor do que a quantidade de vezes desejadas, mais um. E aí, o terceiro passo seria o seguinte, olha, imediatamente antes do laço, você deve dar um valor inicial para a variável de controle. Por isso que a gente vai colocar assim, ó, CT lá, deve receber um valor inicial. E nós vamos iniciá-lo então com um ponto e vírgula, tá bom? E aí, quando você entrar no laço, que ele perguntar o contador de laço é menor, contador de laço já terá um valor, que é 1, e a condição poderá ser avaliada tranquilamente, obtendo como resposta única e exclusivamente apenas duas possibilidades. Ou essa condição aí terá como resposta verdadeiro ou terá como resposta falso. Se a resposta for verdadeira, e no nossa primeira vez ela será verdadeira, 1 será menor do que o valor desejado, né? Então ele vai entrar no laço, então ele vai executar todas as linhas entre o begin e o end. E o quarto passo, então, será, olha, antes de chegar no end, a primeira coisa que você faz imediatamente antes é atualizar a variável de controle. Então, se a variável de controle é CT LACO, ela deve ser atualizada. E como é que eu atualizo uma variável de controle que é um contador? Né? Então, um contador, ele é atualizado assim. Um contador é igual a ele mesmo, mais porque eu estou contando. Pronto, pessoal, se você fizer isso, o seu laço nunca vai dar erro. Professor, eu não consigo fazer o laço, ele ficou em loop, ele roda e não sai. Professor, ele não executou nenhuma vez. É porque o seu método de construção falhou. Então, segue esse método aí, decora esse método, que é muito simples. Com 4 passos, você consegue fazer isso facilmente. Então, vamos completar as instruções que faltam ali lá no nosso bloquinho de notas e você, então, vai perceber isso aí. Então, olha, primeira coisa, define a variável de controle do laço. Segunda coisa, cria a condição que melhor controla o laço. Essa é a melhor condição, enquanto ele for menor do que o valor desejado mais um. Terceira coisa seria o que, olha, antes do laço, inicialize a variável de controle. E o quarto passo seria o quê? Como é que nós fazemos, na realidade, essa inicialização? Seria CT LACO, né? Atribuição com um ponto e vírgula. Tá? E o quarto passo é antes do término, né, do laço, antes do término do laço, vírgula, atualize a variável de controle. Como é que nós fazemos isso? Dá para ampliar mais aqui para enxergarmos melhor. Como é que nós faríamos isso? Seria exatamente assim, o CT laço recebe ele mesmo, atribuição, perdão, ele mesmo,
mais 1. Pronto. Está aí um método de construção de laço. Então, voltando lá para o nosso programa do Pascal, nós teremos a seguinte coisa. O que é que nós teremos aí? Olha? Essa é a estrutura seguindo cada um dos passos do método. Está aí a estrutura. Tá? Primeira coisa, qual variável vai controlar o meu laço? O contador, porque o laço é contado. Segunda coisa, qual será a condição que será expressa ali no laço? Será o contador menor do que a quantidade desejada, mais 1. Tá? Tem outras formas de... Tem, pessoal. Se eu começar ele com 0, eu posso simplesmente botar quanto ele for menor ou igual. Né? Mas no caso aí, se siga esse método aí por enquanto, para não ter questão. Então, olha, observe o seguinte. Aqui, nesse ponto aqui, ó, nós temos o seguinte, é que todas as coisas que você precisa fazer, que são repetitivas, devem estar nessas linhas que você vai inserir aí. Então, receber o dado, fazer a pergunta, fazer os testes da resposta, tratar a resposta, contar, acumular, fazer qualquer coisa deve ser feita aí após esse begin, antes de incrementar o laço, tá bom? Tudo aquilo que for a resposta desse procedimento repetitivo que você fez, muito provavelmente você vai fazer após o laço. Então, será algo a ser escrito aí após o end da linha 12. Você vai escrever isso, então, após ele. Por exemplo, quantos, qualquer coisa. Essa contagem você escreve agora aí. Então, daí para frente, você provavelmente só terá comandos de saída. Atenção, turma, por favor. Toda atividade que o programa precisa executar, né, tudo aquilo que o programa de fato precisa dar resposta, presta atenção uma coisa, você não pode perguntar ao usuário. Por exemplo, quantas pessoas tinham mais de 60 anos? Você não pode fazer essa pergunta, ei, quantas pessoas são maiores que 60 anos? Não, você pergunta a idade. E o programa se encarrega de calcular e decidir e dar a resposta. Tenha cuidado com isso. Quais são os dados que você vai solicitar? Isso tem a ver com aquele método de construção de algoritmo. O outro videozinho aí presente, que você vai dizer o quê? Responder aquelas 3 perguntas básicas da lei de Carvalho. Então, reveja isso aí e memoriza esse método e faça exercícios usando esse método e vamos para frente, que você assim vai conseguir aprender. Tá? Até o próximo vídeo aí, pessoal.